Mensagem de número 28b, os copastores são advertidos. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 21. Vamos ler do versículo 19 ao 22. No final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Mensagem de número 28b, os copastores são advertidos. Semana passada nós falamos sobre o dever dos pastores. E hoje nós vamos falar sobre pastor 1. Amém? Todos encontraram? Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Pedro voltou-se e viu que os discípulos a quem Jesus amava os acompanhava. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Versículo 21. Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Versículo 22. Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Amém? Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor meu Deus, estamos, meu Pai, diante da Tua palavra, que é Espírito e que é vida. Senhor, nós te pedimos, meu Pai, de todo o nosso coração, com toda a nossa mente, meu Pai, com todas as nossas forças, que esta palavra, segue-me, possa ecoar em nosso ser, possa ecoar, meu Pai, em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito. Segue-me, segue-me. Pai, foi as últimas palavras que o Senhor ministrou aos seus discípulos. E nós, meu Pai, a Tua igreja aqui reunida, a Tua igreja de discípulos, de profetas apostólicos, de evangelistas, meu Pai, os Teus discípulos para esta geração, queremos Te servir. Entendemos, meu Pai, o propósito e a responsabilidade que é ser um discípulo. Por isso, meu Pai, que esta palavra, ela possa ecoar em nosso ser, que ela possa sair da nossa boca. Sabemos que tudo começou, meu Pai, quando o Senhor se dirigiu a alguns pescadores e disse: segue-me. E eles, deixando tudo, te seguiram, meu Pai. Pai, nós somos Teus discípulos, porque deixamos tudo para trás. Deixamos, meu Pai, as redes, os barcos, os nossos familiares, e temos o Senhor como o primeiro, o principal, o que está acima de todas as coisas na nossa vida, meu Pai. E depois, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Uma vida de graça e de glória, uma família restaurada e restituída, trabalhos abençoados, uma casa de paz e prosperidade, e sonhos realizados. Por isso, meu Pai, mais do que ecoar esta palavra dentro do nosso ser, que ela possa sair, meu Pai, da nossa boca, cheia de unção e poder, para chamar os nossos familiares, para convocar esta geração, meu Pai, para ser Teu discípulo, meu Pai, para serem os Teus discípulos. Meu Pai, eu Te peço, levante, meu Pai, no nosso meio, levante, meu Pai, neste bairro, em São Paulo, no Brasil, muitos discípulos como Pedro, como João, como Tiago, como Judas. Levante, meu Pai, muitos discípulos, meu Pai, como Tadeu. Levante muitas equipes, meu Pai, apostólicas. Meu Pai, eu Te peço que o Senhor comece, meu Pai, um novo tempo neste lugar. Um tempo, meu Pai, em que os discípulos se levantam. Um tempo em que os discípulos são cheios de poder e autoridade. Um tempo, meu Pai, de grande evangelismo, meu Pai, e de grande avivamento. Meu Pai, que todos aqueles que estão assentados na sombra da morte possam ver a luz.
possam dizer: eu conheço a luz, eu sou iluminado, luz, lâmpada e luz para os meus pés e para o meu caminho. Quantos podem aplaudir o Senhor? Só o Senhor é Deus, o único e suficiente Salvador. Muito mais do que uma ideia, uma filosofia, uma doutrina, um Espírito, o Espírito da verdade, o Consolador, o amigo fiel, o nosso guia, o nosso Senhor, o nosso Deus Pai. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém? Podemos tomar assento. Como eu venho dizendo, estamos na reta final deste longo e importante curso. Faltam a mensagem de hoje e mais 2 mensagens para encerrarmos e fazermos um ato profético. Diga: nunca mais a minha vida e a minha casa vai ser a mesma. Depois deste curso e este ato profético, quantos creem de verdade? Amém. Então nós vamos ter agora, semana que vem, a mensagem de número 30, e na outra semana a mensagem de número 31. E encerramos na semana seguinte com um ato profético. Mas hoje nós estamos na mensagem de número 29, e é a parte B. Os copastores são advertidos. E semana passada nós falamos muito sobre Pedro, sobre os discípulos, sobre os 7 discípulos. E Jesus, ali junto com os discípulos que saíram para pescar. E a grande questão era: tudo bem, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Tudo bem, Ele é o meu Senhor, o meu Deus. Mas será que vale a pena viver o discipulado? Será que não é melhor eu voltar a ser um pescador, um simples pescador de peixes, e não um pescador de homens, como Jesus tinha me chamado? Será que vale a pena ser um cristão? Será que vale a pena ser um discípulo apostólico? E falamos sobre isso. E Jesus traz a responsabilidade aos seus discípulos. E Ele mostra que os discípulos que mais foram amados, os discípulos que mais foram ensinados, que mais foram corrigidos, agora deveriam cumprir o dever de mais amar o povo, de mais ensinar e perdoar o povo. E falamos sobre a responsabilidade, que não é simplesmente uma palavra trazendo cura ao coração de Pedro. É a 3ª vez que Jesus se apresenta aos seus discípulos, e por 3 vezes ele pergunta a Pedro: tu me amas? E o principal propósito da mensagem não é trazer cura ao coração de Pedro, porque o Senhor o limpou. Diga: ele estava limpo. E o Senhor teve um encontro pessoal com ele e o perdoou. Por isso o propósito desta conversa é trazer a responsabilidade. Seja um homem de verdade na sua casa. Seja o cabeça, seja o provedor. Seja uma mulher de verdade, uma mulher virtuosa, que constrói, que edifica e que não destrói com as suas próprias mãos, com as suas palavras. Seja um jovem forte e não um jovem fraco, que toda hora está parado, que não sabe para onde vai. Ele traz a responsabilidade. Cuide da sua vida, cuide da sua família, cuide do seu trabalho, faça o seu melhor, cuide das vidas. E cada pessoa tem um nível de liderança. Pode um jovem dizer: pastor, eu não sou líder em lugar nenhum, mas você já exerce um nível de liderança. Você é líder de você mesmo. Um pai, ele exerce um nível de liderança sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. A mãe exerce um nível de liderança sobre os seus filhos, no seu trabalho, na escola, na faculdade, em um trabalho de classe, em um trabalho secular. Você exerce um nível de autoridade. E nós devemos entender que devemos assumir a responsabilidade de sermos a diferença, de sermos as testemunhas, e não de sermos simplesmente pregadores. Jesus não levantou discípulos para fazer deles pregadores, mas para fazerem a diferença nas suas casas, nos seus trabalhos, no meio da sociedade.
Diga comigo, aquele que foi muito amado, deve agora amar. Aquele que muito foi ensinado, diga, aquele que foi muito ensinado, deve agora ensinar. E aquele que muito foi perdoado, deve agora perdoar. Diga, eu vou assumir a minha responsabilidade. Ainda que seja um nível pequeno ou um nível muito grande, você deve assumir a responsabilidade. Mas vamos à mensagem de hoje. E hoje está falando sobre pastor. Pastor 1. Diga, um pastor. Para ser um copastor zeloso, é necessário, em outra visão, ser uma ovelha cheia de fé e seguir o supremo pastor para onde ele for. Diga, eu vou seguir a Cristo. Nós temos que entender que nós, na nossa liderança, nós não somos o cabeça. Nós não somos o mais importante. Nós estamos debaixo de uma autoridade que é a autoridade que Deus nos deu. A palavra diz que nenhuma autoridade foi dada ao homem, senão por Deus. A autoridade que está sobre o Brasil, foi Deus que permitiu. A autoridade que está sobre a sua casa, foi Deus que permitiu. Quando Jesus está sendo julgado, e uma das autoridades o interroga, e ele diz, foi o meu Pai que te colocou no poder. Foi o Deus Todo-Poderoso, que te colocou no trono. Você não chegaria aí. Você não estaria aí. Você não teria a permissão de me julgar, se não fosse dada pelo meu Pai. Toda a autoridade, todo nível de liderança, foi dado por Deus. Aí as pessoas me perguntam, mas pastor, por que estamos tendo uma liderança tão corrupta? Porque cada povo tem um líder que merece. Cada povo tem um líder que merece. Muitas vezes, Deus levanta um líder para ser um salvador, para ser um abençoador. E muitas vezes, Deus permite que o povo caia nas mãos dos piores líderes para ser envergonhado. Por isso, a liderança que está sobre o Brasil tem o respaldo de Deus. E ela só muda quando nós mudarmos. Quando eu pedir perdão a Deus pela corrupção que eu fiz. Pelos problemas que eu faço na minha casa. E aí eu me arrependendo. Deus muda a nossa vida e muda o governo que está sobre nós. Porque para um povo bom, há um governo justo. Diga, quando o justo governa, o povo prospera. Por que não estamos prosperando? Porque não há um governo justo. Mas toda a autoridade foi estabelecida por Deus. E devemos orar a Deus para que esta situação venha a mudar. E quando Jesus se apresenta agora a quarta vez para Pedro e a terceira vez para os seus discípulos, ele está à beira do lago. Ele conversa com os seus discípulos. E como vimos semana passada, e como foi ilustrado com o trailer, nós vemos que termina com Jesus dizendo, segue-me. E os discípulos, Jesus se levanta e diz, segue-me. E Pedro é o primeiro a começar a caminhar. Pedro é o primeiro a começar a seguir Jesus. Mas quando ele olha para um lado, vem um discípulo, do outro lado vem outro discípulo. Quando ele olha para trás, está o discípulo amado. E ele novamente olha para Jesus. E ele pergunta, mas o que está acontecendo? E o que será deste que o Senhor ama? E o Senhor termina esta conversa com Pedro e os seus discípulos. E eu gostaria de trazer alguns conceitos, alguns princípios, para que pudéssemos pensar. Primeiro que
Como nós vimos, Jesus estava falando com Pedro, com os 7 discípulos e com os seus discípulos da geração de hoje. Então a conversa não era específica para Pedro, mas era para os seus discípulos. Tanto é que todos os discípulos, os 7 discípulos que estavam ali, se levantam e começam a seguir a Jesus. Mas Pedro ainda tem alguns problemas. Pedro ainda acha como um filho único, que é o único discípulo de Cristo. E além de se considerar o único, e como ele sabe que não é o único, mas que ele faz parte de uma equipe, ele quer ser o melhor discípulo ainda. E ele acha que Jesus está trazendo uma missão para ele e que é exclusiva dele. Diga, cuidar do rebanho. Não é uma missão específica para Pedro, mas é para todos os discípulos de Cristo. Por isso, o apóstolo Gerson, ele sempre fala, olha, eu não vou cuidar da sua casa. Eu te ensino a palavra de Deus, os princípios, para que você possa vivê-lo na sua casa. Você é o cabeça na sua casa. Você é o líder na sua casa. Você é o líder da sua casa. Você é o cabeça. Por isso ele diz, eu não vou. Eu não sou a pessoa mais importante na sua casa. Eu não vou entrar na sua casa. Eu não vou tomar a decisão por você. Eu não vou cuidar da sua casa. Mas eu vou te ensinar a ser um bom líder. E Pedro, quando ele vê isso, ele acha que Jesus está falando exclusivamente com ele. E ele, além de ter a síndrome do filho único, e de se achar o discípulo mais importante, ele quer ser o maior líder. O maior problema que nós temos dentro da igreja é que as pessoas querem ser líderes dos outros, querem mandar na vida dos outros. E Pedro tem este problema. Eu não sei se você, como Pedro, tem este problema. Pedro não podia deixar de lembrar-se da memorável cena em que a mãe de João fez aquele pedido ambicioso em benefício de seus 2 filhos. Pedro bem poderia ter imaginado que o desejo de João seria realizado e que ele viveria para ver a chegada do reino dos céus e partilhar a sua glória. Com certeza, quando Pedro faz essa pergunta para Jesus, na mente dele está algo muito importante. Porque a mãe de João e de Tiago chega para Jesus, ela se prostra e Jesus fala, o que você quer, mulher? E ela diz, quando o seu reino chegar, eu te peço que João sente de um lado e que Tiago sente do outro. E agora, Pedro está pensando nisso. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou, o reino de Deus vai chegar. Só que já tinha chegado. E não era do jeito que Pedro tinha pensado. Só que ele achava que realmente Jesus ia ter um trono, ia reinar fisicamente e não espiritualmente. E agora ele olha para João e ele fala, este vai sentar do seu lado? Porque para mim, Jesus tinha acabado de falar para Pedro, Pedro, hoje você é moço, e você faz o que você quer. Você vai para onde você quer. Se você quer fugir da cruz, você foge. Mas vai chegar um dia, na sua velhice, na sua maturidade, que outro vai te cingir e outro vai te guiar. E Jesus está falando sobre a morte de Pedro. Antes deles começarem a seguir Jesus, Jesus está falando para Pedro, você vai morrer, Pedro. Jesus está falando sobre o tipo de morte que ele vai ter. E nós sabemos pelos textos históricos que Pedro ia morrer crucificado como seu mestre. Mas ele diz, para não me confundirem com meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo.
A morte de Pedro foi terrível. Ele acaba de ter a revelação de Jesus dizendo sobre o tipo de morte que ele ia ter. E ele começa a seguir Jesus e ele, tudo bem, eu vou morrer, eu vou sofrer. Mas e este? O seu reino está para chegar, este vai sentar do seu lado? Sabe aquela coisa, eu sei que você sabe, porque eu também sei. Como é que pode? Nós começamos juntos. E agora Jesus fala que eu vou morrer. Agora que está próximo de chegar o seu trono, o seu reino, ele diz que eu vou morrer. Mas e este? Ele vai sentar do seu lado direito? Do seu lado esquerdo? Nós sabemos, e o texto diz que os discípulos que Jesus amava. E com certeza, Pedro também amava João. Quando Jesus sobe aos céus, nós vemos que Pedro e João andavam juntos. Eles eram amigos. Eles eram companheiros de ministério. João amava Pedro, Pedro amava João. Ele não está, provavelmente, em uma crise profunda de inveja. Mas ele está pensando, como é que pode? Como é que pode? Nós começamos juntos. E eu vou morrer. E ele que você ama, vai sentar do seu lado. Sabe, é muito difícil. Há momentos em que nós olhamos para a pessoa que está do nosso lado. Há momentos em que olhamos para o irmão em Cristo que começou a frequentar a igreja, junto com você, junto comigo. Se batizaram juntos, mas um começa a prosperar muito e o outro não. E eu sei que quando você ora a Deus e diz, Deus, o que está acontecendo? É meu amigo, nós andamos juntos. Ele está prosperando e eu estou sofrendo, eu estou desempregado. Ele está prosperando e eu estou passando necessidade, eu estou padecendo. Sabe, às vezes não entendemos as coisas. Ou muitas vezes temos uma visão superficial. Porque uma coisa em comum em relação aos dois discípulos é que os dois discípulos beberam o cálice. Porque quando a mãe de João falou e fez o pedido que ele sente do seu lado no seu trono, no seu reino, Jesus diz, nem sim, nem que não. Mas Jesus diz a ela, será que eles podem? Será que você, João, vai tomar o cálice que eu tenho que tomar? Será que você vai tomar o cálice das dores? E na época os dois irmãos disseram que sim. Por isso algo muito comum entre os dois discípulos que estamos comparando aqui, Pedro e João, é que os dois tomaram o cálice da dor. Depois que Jesus sobe aos céus, os dois discípulos sofreram muito, passaram muitas dificuldades. Pouco tempo depois eles foram presos. Mas eles não desistiram. Eles tinham assumido uma responsabilidade. Eles tinham dado a sua palavra. E eles beberam todo o cálice da dor. A pequena diferença é que Pedro teria uma vida mais curta. E João teve uma vida mais longa. E para falar que a única diferença que João teve é que ele recebeu a revelação do último livro, o livro do Apocalipse. De resto, os dois tomaram o cálice, os dois tiveram o mesmo tipo e estilo de vida, os dois assumiram responsabilidades, os dois passaram por tribulações. A diferença é que um teve vida longa e o outro teve uma vida curta. E João, no final da sua vida, ele recebe a revelação do livro do Apocalipse. Mas os dois beberam o cálice. Os dois passaram dificuldades. Provavelmente porque Pedro era mais explosivo. E ele falava de forma mais impetuosa. Pode ter sofrido mais. Pode ter sofrido mais perseguições. E João,
uma pessoa mais dada ao amor, uma pessoa que tinha uma sabedoria maior para falar e para se expressar, pode ter tido aparentemente uma perseguição menor. Mas os 2 discípulos tomaram do cálice. Os 2 passaram por tribulações. E a diferença foi que João teve uma vida longa e escreveu o livro da Revelação. Agora, quando Jesus ouve a pergunta de Pedro, mas e este? O que será deste? Nós vimos o trailer, e qual era a fisionomia de Jesus? Ele estava bravo por causa dessa pergunta ou não? O que vocês acham? Jesus ficou bravo com Pedro? Se fosse o pastor Marcos, ele já ia parar o grupo e ia falar, olha, repitam comigo, cada um cuida da sua vida. Mas Jesus, ele olha para Pedro, como vimos a imagem, com seus cabelos ao vento, sorrindo, e ele responde a Pedro, Pedro, se este tiver que ficar vivo até que eu volte, o que você tem com isso? Pedro, se este vai sofrer mais ou menos que você, o que você tem a ver com isso? Pedro, se este vai ser preso e você não, o que você tem a ver com isso? Pedro, se eu vou dar a revelação do livro do Apocalipse para ele ou para você, diga, cada um cuida da sua vida. Sabe, Pedro tem esse problema. Pedro, ele quer muito cuidar da vida dos outros. Vocês lembram aqui que uma certa ocasião ele quis cuidar da vida de Jesus, não foi? Não, Jesus, não sobe para Jerusalém, Jesus, é perigoso. E Jesus falou o quê? Com seus cabelos ao vento, sorrindo, para trás de mim, Satanás. Cuidar da vida dos outros é um demônio. Por isso que sempre que uma pessoa quiser cuidar da sua vida, você diga, para trás de mim, Satanás. Diga, eu sou líder de mim mesmo. Jesus parece não ter se incomodado com a pergunta de Pedro. E realmente, Jesus não se incomodou, mas colocou Pedro no seu devido lugar. Jesus está dizendo, Pedro, você não vai ser líder deles. Não se meta na vida deles. Não queira guiar a vida deles. Eles possuem um pastor. Eu sou o bom pastor, eu sou o pastor deles. Eu cuido deles. Eu direciono eles. E não você. Pedro achou que ia substituir Jesus. Que ia ser o homem, o maior líder e o responsável pela equipe que Jesus montou. E Jesus deixa bem claro, não. Você vai apacentar o rebanho. Eles vão apacentar o rebanho. As ovelhas. Mas você cuida da sua vida. E pode deixar que da vida deles eu cuido. Da mesma forma que eu vou cuidar da sua. Diga, Deus está cuidando da minha vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, não se preocupe comigo não. Diga de novo, não se preocupe comigo, porque Deus está cuidando de mim. Sabe, há muitas vizinhas que querem cuidar da casa. Da sua casa. Há muitos amigos que querem cuidar da sua casa. Há muitos discípulos que querem cuidar. A fraqueza excessiva, como um suspiro pela felicidade, a meditação excessiva e saudosista sobre a felicidade perdida não deve fazer parte de um caráter apostólico. Nós vimos que quando Jesus fala sobre o tipo de morte que Pedro iria passar, é como se a felicidade tivesse ido embora. E a verdade é que um discípulo apostólico,
precisa ter a postura de um soldado. Ele não pode ficar olhando para o passado. Ele não pode ser um saudosista. Quando eu estava lá não sei aonde. Em 1900 foi melhor. Quando eu estava no mundo, no Egito era tão bom. Um discípulo apostólico precisa ter uma postura de soldado. É olhando para frente contra o inimigo e não olhando para o passado com um saudosismo e imaginando uma felicidade. E não imaginando uma felicidade voltando a ser um pescador. Diga, um discípulo apostólico tem que ter a postura de um soldado. Sabe o que fortalece um exército? É quando o Senhor diz vai, e ele vai. Quando o Senhor, o comandante, diz vem, e ele vem. A força de um exército está quando Jesus diz segue-me, e nós seguimos. A força do reino de Deus está na obediência. Pedro se tornaria um herói da fé, dando e recebendo os mais árduos golpes e suportando o impacto da batalha. João, por outro lado, pode ser considerado o mais amoroso dentre os apóstolos, sem, no entanto, apresentar uma tendência de ceder às pressões. E como tal, provavelmente desfrutou uma vida mais calma e pacífica. O que isso significa para ti? Quando Deus dá uma bênção para o irmão, o que isso significa para você? Quando Deus prospera um irmão, o que isso significa para você? Senhor, e deste que será? Sabe, a nossa vida, ela fica tão simples quando decidimos cuidar da nossa vida e não da vida do irmão. É bastante curioso lembrar que a igreja recebeu deste apóstolo, do apóstolo Pedro, a importante advertência contra o procedimento que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Literalmente, Pedro está dizendo que um bispo, um homem, uma mulher, um líder, não deve se intrometer em outra vida, em outra casa, em outra igreja. Evidentemente, as frequentes censuras administradas a Pedro da parte do mestre tiveram um efeito duradouro. Nós olhamos todo o ministério de Jesus e nós vemos que Pedro quer toda hora se meter, se intrometer. Mas depois desta última conversa, acredito que ele realmente aprendeu a lição. E quando ele conversa com os outros líderes, quando ele conversa com as outras igrejas, ele diz, olha, que nenhum de vós padeça, venha sofrer como um homicida. Sabe, uma pessoa que mata outra pessoa, um homicida, um ladrão, um malfeitor, vai sofrer muito ou pouco? Muito. Ele coloca aqui os piores pecados. Pecados que são para a morte. O homicídio. Ser um ladrão, um malfeitor. E em seguida ele diz, aquele que se mete na vida dos outros. Ele coloca na mesma categoria. Ele pega uma pessoa que se mete na vida dos outros e coloca na mesma categoria de um homicida, de um ladrão e de um malfeitor. Sabe por quê? Porque realmente é isso que faz uma pessoa que se mete na vida dos outros. A pessoa que se mete na vida dos outros, ela vai matar vidas. Ela vai destruir vidas e famílias. Ela vai roubar o tempo, vai roubar muitas coisas. É um malfeitor. Por isso que ele coloca tudo junto. Os homicidas, os ladrões e os malfeitores e os que se intrometem em negócios alheios. Diga para você mesmo, a partir de hoje, eu vou cuidar da minha vida.
da minha família, dos meus negócios, daquilo que está sobre a minha responsabilidade, e nunca mais sobre os negócios alheios. Pedro, ele teve que aprender. Ele foi censurado, ele foi ensinado, ele foi corrigido, ele foi liberto, porque todas as vezes ele queria liderar a equipe, ele queria se intrometer em negócios que não era chamado a ele. Ele, como vimos, quis até liderar o próprio Jesus, dizendo o que Jesus deveria e o que ele não deveria fazer. Nenhum homem pode fazer o trabalho dos outros. E ninguém é responsável pelos erros e falhas que outros homens cometem. Cada homem contribui mais efetiva e certamente para o bem de todos, conduzindo a sua própria vida de acordo com os princípios de Deus. Olha que frase linda. Você quer ser uma pessoa boa? Você quer ser uma pessoa importante? Você quer fazer o bem? Você quer ser uma bênção, um abençoador? Cuide da sua vida. Quanto mais você cuidar da sua vida, mais bem você estará fazendo para as pessoas que estão ao seu redor. Eu vou repetir essa frase. Posso? Nenhum homem pode fazer o trabalho dos outros. E ninguém é responsável pelos erros e falhas que outros homens cometeram. Cada homem contribui mais efetiva e certamente para o bem de todos, conduzindo a sua própria vida de acordo com os princípios de Deus. Você quer que a igreja seja uma bênção? Então cuide da sua vida e viva a sua vida segundo os princípios de Deus. Você quer ser uma bênção para as pessoas que estão aqui? Você quer ser uma bênção para a sua casa? Para a sua família? Para o seu vizinho? Cuide da sua vida. Exerça a liderança que lhe foi dada. E você, cuidando da sua vida, segundo os princípios de Deus, fará muito bem para as pessoas que estão ao seu redor. O mundo está cheio de maldade e pecados por todos os lados. Ceticismo, superstição, ignorância, imoralidade, uma visão extremamente infeliz. O que então devemos fazer? Esta é a grande pergunta. Diga, o que eu devo fazer, pastor? Amém. Vou responder só para quem perguntou. Acima de tudo, seguir a Cristo. Diga, acima de tudo, seguir a Cristo. Amém. Ser fiéis. Deixar os infiéis. Tratar a religião de forma sensata. Deixando de lado aqueles que baseiam a sua fé na autoridade humana e que é falha. E sua religião em rituais fantasiosos e idolatrias vulgares. Sejam santos, exemplos de sobriedade, justiça e piedade, mesmo que todo o mundo venha a se tornar, ainda que o mundo venha a se tornar um caos sufocante de impureza, engano e impiedade. O que você deve fazer? Seguir a Cristo acima de todas as coisas. Ser fiel. Deixar os infiéis. Diga, seguir a Cristo acima de todas as coisas. Ser fiel. Diga, ser fiel. E deixar os infiéis. Tratar a religião de forma sensata. Amém. Deixando de lado aqueles que brincam com a fé. Aqueles que são simplesmente aparência, que vivem o ritual, que fazem o ritual, que frequentam a igreja do ritual,
do domingo à noite, que são fantasiosos e idólatras vulgares. Diga, é isso que eu devo fazer. Sabe, o que estamos vivendo hoje não é novidade. O nível de corrupção, o nível de imoralidade, em todas as esferas da sociedade, nas casas, começa nas casas, depois contamina a casa de Deus, as escolas, as instituições, o trabalho, a economia, a política. Não é novidade o que estamos vivendo hoje no Brasil. Mas um certo dia, o povo de Deus também estava passando por isso. E havia um grande líder, que já não era mais líder, já estava aposentado. E o povo estava perdido, corrompido, entregue à idolatria. Os líderes que tinham assumido o povo, a liderança, eram maus, eram maldosos. E aí, como estão desesperados, como estamos hoje no Brasil, desesperados. Eles procuram a maior autoridade da época. Ele não é mais um líder, ele está aposentado. Ele já é de idade. Então procuram Josué, o maior vencedor, o maior conquistador. Foi treinado no deserto para conquistar a terra prometida. O maior vencedor e conquistador, Josué. E chegam para Josué e dizem: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo procura Josué. Os líderes não sabem o que fazer. Procuram Josué. E Josué dá uma resposta muito sensata. Sobre vocês eu não sei. Mas tome uma decisão. Tome uma decisão. Ou servir a Deus, ou servir os seus próprios prazeres e o inimigo. Mas ele diz: porém, eu, que cuido da minha vida, que cuido da minha família, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vai ser do Brasil amanhã. Eu não sei se a presidenta vai cair ou não. Eu não sei se vai estourar uma guerra fria, uma guerra civil. Eu não sei o que vai ser de agora em diante do Brasil, da economia, depois de tantas lojas e empresas entrarem em falência, de tantas pessoas estarem desempregadas. Eu não sei o que vai ser do Brasil. Eu não sei o que vai ser das famílias. Eu não sei o que vai ser da igreja no Brasil. Eu não sei como a economia vai andar daqui em diante. Eu não sei. Eu sei que a situação está terrível, está deplorável. Os líderes são maus. O povo é corrupto. Mas eu faço das minhas palavras as palavras de Josué. Quem dera eu chegue a alcançar o nível de conquista de Josué. Ser um grande conquistador. Mas faço dele, com todo o respeito às minhas palavras: se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Se servir a Deus é ruim, se ser discípulo de Cristo é difícil, se ser fiel é impossível. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Eu não sei o que vai ser do Brasil. Eu não sei o que vai ser do meu vizinho. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Só o Senhor é Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao único e suficiente Salvador. Com isso, de forma nenhuma, estou fugindo da minha responsabilidade. De forma nenhuma,
significa que eu não ame o povo e esta nação. De forma nenhuma, isso significa que eu não estou preocupado com o dia de amanhã. Com que Brasil nós deixaremos para os nossos filhos? Mas segue-me. Restringe a responsabilidade individual e prescreve inteira atenção às obrigações pessoais. O Brasil, as casas, as igrejas, o comércio, o Brasil, ele só vai melhorar quando cada um começar a cuidar da sua vida. Você quer fazer o bem para o Brasil? Como nós vimos na mensagem de hoje, cuide bem da sua vida. Não seja como eles. Não se entregue aos senhores e deuses estranhos. Não se entregue ao seu bel prazer. Não se entregue à imoralidade, à corrupção. Siga Cristo. Seja fiel. Não ande com os infiéis. Seja você um discípulo fiel. E você estará fazendo muito bem para a sua família e os seus vizinhos. Não devemos mais nos distrair. Diga, não devemos mais nos distrair. Amém. Nem ser atormentados por querermos constantemente saber o que vem acontecer ou o que acontecerá a este ou aquele companheiro discípulo, mas sim sermos capazes de dar continuidade e nos sentirmos realizados por meio de nossos próprios trabalhos com paz e serenidade. Para nós encerrarmos, Jesus termina essas palavras, se coloca de pé e diz, segue-me. Os discípulos começam a segui-lo. Acontece o diálogo que nós vimos hoje. E para onde Jesus está indo? Pergunta, para onde, pastor? Vou responder para todo mundo, porque todo mundo quer saber, então Jesus, ele se dirige às montanhas da Galileia. Lá está mais de 500 discípulos de Cristo. A última vez que Jesus foi visto aqui, ele foi visto por mais de 500 pessoas. Por que que Jesus está indo para as montanhas, os campos verdejantes da Galileia? Porque lá está o seu rebanho. Ele quer mostrar para Pedro o rebanho que ele deve cuidar, a responsabilidade que eles devem cumprir, que eles devem assumir. Por isso Jesus, ele se levanta e ele sabe para onde ele vai. Ele vai para as montanhas, ele vai para os campos verdejantes, para onde estão as suas ovelhas, porque ele é o bom pastor. E lá, mais de 500 ovelhas. E Pedro pode ver o rebanho que ele deve cuidar. Os outros discípulos podem olhar e ver o rebanho que eles devem cuidar. E eu gostaria que nesse momento você se colocasse de pé e fechasse os seus olhos, porque o Senhor vai te mostrar aquilo que você deve ver. O Senhor vai te mostrar as ovelhas que você deve cuidar. Eu acredito que a mensagem de hoje é muito importante para colocar um equilíbrio na balança. Porque ao mesmo tempo que um líder, um pai, uma mãe, sente o peso da responsabilidade, do outro lado da balança, tem as decisões dos filhos. Você pode ter amado, pode ter ensinado, pode ter corrigido, pode ter perdoado, pode ter feito o seu melhor, mas no final, os filhos, as pessoas que estão debaixo da sua liderança, que são líderes de si mesmo, vão tomar a decisão. Por isso, você que é pai, que é mãe, que muitas vezes carrega o peso da culpa, do remorso, por um esposo, por uma esposa, por um filho, por um funcionário, saiba que de um lado da balança tem a sua responsabilidade e faça o melhor. Mas do outro lado da balança
tem a decisão do filho, do funcionário, dos discípulos. Jesus começou dizendo, segue-me. E eles poderiam ter continuado como pescadores de peixes. No final, Jesus disse, segue-me. E Pedro poderia ter dito, para quê? Para morrer? E Jesus poderia responder, para a vida e a vida eterna. Que cada um possa cumprir a sua função. Que cada um possa assumir a sua responsabilidade. Mas se uma alma se salvar, é para a honra e glória do Senhor. Mas se uma alma se perder, a culpa não é sua.